Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que teve o desfecho esse ano e é um caso bizarro, eu posso dizer para vocês, e que faz a gente pensar bastante. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos e de mistério, já se inscreve aqui no canal se não for inscrito, deixa um like nesse vídeo que é muito importante, deixa um comentário sobre o caso também, e não esquece de ativar o sininho. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Nathan Carmen. John Chakalos serviu na Segunda Guerra Mundial como paraquedista e era conhecido por ser voluntário nas missões mais perigosas. Quando voltou para casa, ele se casou com sua namorada da época chamada Rita e iniciou sua carreira de sucesso no ramo imobiliário. Em algum momento, o casal teve 4 filhas, Elaine, Linda, Shay Jane e Valerie. John teve uma carreira excelente e acumulou milhões de dólares nos anos seguintes, comprando e vendendo casas de repouso. Ele foi um homem muito bom que doou grande parte de seu dinheiro para a caridade. Suas filhas sempre tiveram o melhor e elas cresceram em uma grande mansão localizada em New Hampshire. O pai sempre deixou claro para suas filhas que se elas quisessem continuar sendo apoiadas financeiramente, teriam que seguir suas regras e basicamente fazer o que ele quisesse. Depois de adultas, cada uma seguiu sua vida. Linda, a segunda filha de John, se casou com Clark Kerman e o casal teve um filho, que deu o nome de Nathan, o foco principal desse caso. O casamento deles não deu muito certo e eles se separaram enquanto Nathan ainda era uma criança. Embora Linda financeiramente tivesse tudo o que ela queria, ela ainda lutava contra seus próprios problemas, o que causou muita tensão em seu casamento. Ela era viciada em jogos e gastava todo o seu dinheiro com isso. John cortou grande parte do dinheiro que dava para ela, mas ainda assim isso não adiantou muito. Já separada do marido, ela criou seu filho em Connecticut. Nesse momento, ela tinha muitas brigas com o pai por causa do dinheiro que usava no seu vício, mas Nathan se tornou muito próximo de seu avô. Linda ficava com raiva de como eles eram próximos, porque ela sentia que ele estava tentando assumir o papel de pai e mais uma vez controlá-la. Além disso, ela estava culpada com Nathan. Desde muito jovem, ele começou a agir muito mal, tendo acessos de raiva violentos quando as coisas não aconteciam do seu jeito. Houve até um incidente que Nathan segurou outra criança com uma faca após um desentendimento. Ele foi avaliado por um profissional de saúde mental e diagnosticado com transtorno do espectro autista. Ela tentou ajudar Nathan de todas as maneiras que ela podia, incluindo criar o hábito de viajar com ele. Era algo que eles gostavam de fazer juntos. Seus lugares favoritos eram a Grécia e o Canadá. À medida que Nathan crescia, a relação dos dois se tornava violenta. Em uma ocasião, Linda assou alguns biscoitos, mas acidentalmente os queimou. Nathan ficou enfurecido e jogou a forma na parede. A situação era tão complicada que ele ameaçou sair de casa, mas Linda não queria que seu filho ficasse longe dela e os dois conseguiram se acertar. Eles colocaram o trailer na entrada da garagem de Linda, onde ele poderia ter o seu espaço, mas sua mãe estaria por perto. Ela tinha medo de que ele pudesse machucar alguém. Em 2009, ele fez algo que deixou seus vizinhos bem preocupados. No Halloween daquele ano, ele achou que seria divertido fazer uma pegadinha com as crianças. Então, ao invés dele separar alguns doces, algo desse tipo, ele colocou tripas de peixes dentro de sacolas e entregou para as crianças. Então, imaginem qual foi a reação dessas crianças e ele achou aquilo tudo muito divertido, mas os seus vizinhos ficaram bem preocupados com seu comportamento. As coisas realmente chegaram ao auge em 2011, quando pouco antes do Natal, seu cavalo, chamado Cruz, morreu. Foi seu avô quem deu o cavalo a ele, e como Nathan tinha muita dificuldade de interagir em sociedade, seu cavalo era o seu melhor amigo. Depois disso, ele teve uma ruptura completa da realidade. Ele começou a ter delírios paranoicos e episódios psicóticos. Nathan teve que ser internado em um hospital psiquiátrico. Enquanto estava lá, ele se recusou a ver ou falar com sua mãe, optando por se comunicar apenas com seu avô e sua avó. Tudo isso tornou a situação ainda mais tensa, pois Linda sentiu que seu pai estava tentando controlar a situação mais uma vez.
Quando Nathan foi liberado do hospital psiquiátrico, as coisas foram de mal a pior. Ele voltou a morar no trailer na frente da garagem de sua mãe, mas ainda se recusava a se comunicar com ela. Nathan ficava sozinho na maior parte do tempo, e Linda estava bem preocupada. Então ela ligou para o serviço social, que fez uma verificação de bem-estar. Ele não gostou nada disso e saiu de casa com alguns pertences em sua mochila e sua vara de pescar. Mais tarde, naquela noite, Linda fez um boletim de ocorrência de Nathan e ele foi dado como desaparecido. No dia seguinte, ela encontrou uma carta dele, que basicamente dizia que ele estava fugindo e que a culpa era de todos. A única pessoa com quem Nathan não estava bravo naquele momento era o seu avô. 5 dias depois de sair de casa, os investigadores encontraram Nathan na Flórida, do lado de fora de uma loja. Ele parecia bem e foi levado para casa. Quando chegou em seu trailer, ele não falou com ninguém. Depois disso, ele decidiu sair do trailer e se matriculou em uma universidade. Seu avô estava tão orgulhoso dele que se ofereceu para deixar Nathan em uma de suas mansões. Nessa época, a avó de Nathan e esposa de John, Rita, morreu de câncer. Segundo a família, John ficou arrasado com a morte da esposa e entrou em uma depressão profunda. Cerca de um mês após a morte de Rita, John foi encontrado em sua cama com 3 tiros na cabeça e nas costas. Não parecia que a casa foi assaltada, pois nada estava faltando. Quem quer que atirou em John levou as cápsulas da bala com ele. Então, isso claramente não foi um suicídio. Foi descoberto que Nathan foi a última pessoa a ver seu avô vivo. Eles jantaram juntos na noite anterior. Mas quando os investigadores conversaram com Nathan para descobrir onde ele foi depois que o jantar acabou, ele não conseguiu explicar para os detetives. Sua história mudou várias vezes e estava cheia de inconsistências, principalmente durante as horas em que a polícia acreditava que John foi morto, entre 10 horas da noite do dia 19 de dezembro de 2013 e 8 da manhã do dia seguinte, dia 20 de dezembro. O que ele pôde contar aos investigadores é que ele encontrou com a sua mãe de madrugada para pescar. Houve cerca de 1 hora, entre 3 e 4 da manhã, quando Nathan não conseguiu explicar seu paradeiro. Os investigadores suspeitaram que ele havia matado seu avô naquela época, mas nunca conseguiram provar. Nathan herdou $500 mil de seu avô, com sua mãe e 3 tias recebendo o restante. Foi determinado que John foi baleado com uma arma do mesmo estilo que Nathan havia comprado recentemente em uma loja. Quando os policiais perguntaram onde estava sua arma, ele disse que tinha perdido. Ele se recusou a responder a mais perguntas sobre a arma e se recusou a fazer o teste do polígrafo. Ele era definitivamente uma pessoa de interesse aos olhos dos investigadores, mas eles não tinham provas suficientes para nomeá-lo como suspeito ou acusá-lo de qualquer coisa. Foi oferecida uma recompensa de $25 mil por qualquer informação que levasse à prisão pela morte de John, mas nada apareceu, e o caso foi arquivado até 2014, quando os detetives emitiram um mandado de busca no apartamento de Nathan. No apartamento, os policiais encontraram várias armas, vários cartuchos e também um caderno onde tinha uma explicação de como montar uma bomba caseira. A polícia não encontrou nada que pudesse ligá-lo ao assassinato do seu avô, mas mesmo assim eles ficaram bem preocupados e levaram isso até um júri, porque ele era considerado um risco para si mesmo e para as outras pessoas. Esse juiz ordenou que todas as armas e cartuchos de Nathan fossem confiscadas por 1 ano. A suspeita mantida pelos investigadores e alguns membros da família era que Nathan provavelmente havia matado seu avô, mas muitos questionaram por que Nathan mataria a única pessoa de quem ele era tão próximo. Seu avô sempre o apoiou e foi a única pessoa com quem Nathan sempre manteve contato. Valeria fazer isso apenas pelo dinheiro? Um tempo depois, em dezembro de 2015, Nathan comprou um barco. Ele definitivamente não era o pescador mais experiente ou o melhor capitão de um barco, mas mesmo assim ele parecia bem confiante com o que estava fazendo, mas tinha pouca habilidade com isso. Ele constantemente mexia no barco, modificando-o como bem queria, e se ele achasse algo que era desnecessário, ele simplesmente jogava fora. Em setembro de 2016, Nathan convidou sua mãe para um passeio de barco. O plano era que os dois saíssem de noite e fossem até a Block Island para pescar. Ele e sua mãe pescaram por cerca de 1 hora ao redor de Block Island.
Depois, nas primeiras horas da manhã, eles seguiram em direção a Block Canyon. Esse local é bem perigoso, mas sua mãe não sabia que ele estava indo para lá, pois se soubesse, com certeza ela não teria aceitado. Segundo Nathan, eles passaram as próximas 5 ou mais horas pescando atum até que ele viu que o barco estava enchendo de água. Ele alegou que disse à mãe que teriam que abandonar o barco e começou a coletar comida e água para o bote salva-vidas. Ele não enviou um sinal de socorro. Em vez disso, ele jogou o bote salva-vidas ao lado do barco, cheio de comida e água, e pulou. Ele alegou que enquanto gritava para sua mãe segui-lo, ela simplesmente desapareceu. E então, o barco afundou rapidamente. Tudo em menos de 5 minutos. Quando Linda e Nathan não retornaram à costa na manhã seguinte, um grande esforço de busca e resgate foi lançado. Novamente, Nathan não havia enviado um sinal de socorro quando o barco começou a afundar, então a equipe de busca e resgate teve que concentrar os seus esforços com base nas informações que obtiveram sobre a viagem com os amigos de Linda. A busca pela mãe e pelo filho durou 5 dias antes de ser cancelada, porque eles acreditavam que eles não tinham sobrevivido. 8 dias após o barco ter afundado, um bote salva-vidas foi descoberto. Nathan foi encontrado por um navio chinês. O jovem estava sozinho e parecia bem. Por outro lado, seu bote foi encontrado flutuando a leste da área em que seu barco afundou. Mas com a corrente, ele deveria ter sido encontrado a oeste. As equipes de busca também passaram os últimos 5 dias procurando por toda aquela área e não encontraram Nathan, o que é estranho, se ele realmente estava lá o tempo inteiro. Nathan também estava em ótimas condições por ter passado os últimos 8 dias perdidos no mar, o que era muito suspeito. As entrevistas de Nathan com a mídia também foram muito frias e sem emoção, considerando que sua mãe havia acabado de falecer. Mas isso pode ser atribuído ao seu autismo, então não é necessariamente um sinal de como ele estava se sentindo naquele momento. Quando o avô de Nathan foi morto, Nathan herdou $500 mil. Agora que sua mãe também morreu, Nathan herdou $7 milhões. Ainda assim, ele decidiu entrar com um pedido de seguro de $85 mil para seu barco afundado. A seguradora iniciou uma investigação própria sobre o motivo pelo qual o barco afundou, e o que descobriram foi chocante. Pouco antes de Nathan e sua mãe saírem para pescar, Nathan foi visto por várias pessoas mexendo em seu barco. Ele removeu os remos de meio metro que estavam localizados na parte de trás do barco, normalmente usados para ajudar a manter o barco na direção vertical. Ele removeu as abas de compensação que deixaram buracos perto da linha d'água. Resumindo, o barco não poderia estar na água. Nathan nunca deveria ter levado sua mãe para pescar naquele dia, com seu barco em tão más condições. Este julgamento civil entre Nathan e sua seguradora passou pelos tribunais por 3 anos, antes de um juiz decidir que suas ações contribuíram para o naufrágio do barco. Portanto, a seguradora não precisou pagar a apólice de $85 mil. Depois de tudo isso ter acontecido, as pessoas começaram a olhar para Nathan de maneira diferente, especialmente sua família. Agora parecia mais que ele pode ter matado seu avô pela herança e depois sua própria mãe por uma herança ainda maior. Em 2017, suas 3 tias iriam processá-lo para tentar impedi-lo de receber aquela herança multimilionária que vinha de seu avô John. Como não havia provas suficientes para avançar com o julgamento criminal, eles o processaram civilmente, alegando que ele era o responsável pela morte de John. O juiz rejeitou o caso, mas Nathan já havia gastado a maior parte do que seu avô havia deixado para ele. Ele comprou uma casa e depois gastou ainda mais dinheiro reformando ela completamente. Em maio de 2022, Nathan Carmen foi indiciado por matar sua mãe para receber uma grande herança. Ele também recebeu várias acusações de fraude e foi alegado que ele matou seu avô John, pelo mesmo motivo, mas ele não foi acusado da morte dele. No dia 15 de junho de 2023, Nathan Carmen foi encontrado morto em sua cela de prisão enquanto aguardava o julgamento. Foi considerado que ele tirou a própria vida. Ele estava com 29 anos. Ele deixou um bilhete para seus advogados, mas o que dizia não foi divulgado. Nathan alegou sua inocência o tempo todo, e seu advogado de defesa disse:
Nós realmente acreditamos, após a revisão de todas as evidências, de que Nathan teria sido absolvido. E ele também estava muito otimista. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, é um caso muito esquisito, como eu disse, um caso bizarro, em que em muitos momentos aqui eu falei, parece que ele fez isso, que ele matou seu avô, depois a sua mãe, para ficar com uma herança. E, por fim, será que ele se arrependeu e acabou tirando a própria vida? Ou será que não tem nada a ver, que tem outra pessoa envolvida na morte do seu avô e que aquilo que aconteceu com a mãe foi apenas um acidente e ele se sentiu tão mal por ter perdido pessoas próximas e acabou acontecendo isso. Então é um caso em que a gente tem duas linhas de raciocínio aqui. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acreditam que aconteceu e se o Nathan foi o responsável por aquilo ou se ele não foi. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.